Fala, my friends, beleza? Hoje vamos aprender a jogar Village Green. O Village Green é um jogo de cartas de Pearce Sylvesters, é um jogo sobre construção de jardins e joga de 1 a 5 pessoas, em mais ou menos umas meia hora. É um jogo muito gostoso de jogar, até é rápido. Acho que tanto os mais experts quanto os mais iniciantes vão gostar de jogar, porque é um jogo bem simples na regra, mas ele tem um sistema de pontuação bem variável, que torna todas as jogatinas diferentes uma da outra, né? Conforme a gente vai vendo as regras. E também é um jogo muito bonito, conforme a gente consegue ver aqui nessas cartinhas, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas vamos parar de enrolar e vamos lá para as regras. Pô, já ia me esquecendo, se você gostou, deixa o joinha aí no vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos. Muito obrigado, bora lá! Bom, para preparar o jogo é muito simples. Essas cartas verdes são as cartas de jardim e as cartas roxas são as cartas de prêmio. Então, para começar, dê uma carta de jardim para cada jogador. Como eu vou estar mostrando o jogo para 2 jogadores, eu vou colocar aqui essa carta para um jogador e essa carta para o outro. O resto pode ir para a caixa. Embaralhe as cartas de jardim e embaralhe as cartas de prêmio. Em uma partida com 2 jogadores, na verdade de 2 a 4 jogadores, a gente deve remover uma quantidade de cartas que eu vou mostrar aí na tela. Em 2 jogadores, a gente remove 15 cartas de jardim e 10 cartas de prêmio. Então vou remover aqui pra gente aleatoriamente. Distribua 3 cartas de jardim para cada jogador. E coloque um monte no meio do jogo, ao alcance de todos os jogadores. Distribua 3 cartas de prêmio para cada jogador também. E coloque o restante no meio aqui, que vai fazer a pilha de compras. As cartas de prêmio nós vamos colocar ao lado da carta de jardim que a gente deu para cada jogador. Então ficaria assim. Dê a carta de primeiro jogador ao último jogador que tiver regado alguma planta. Abra 3 cartas de prêmio e 3 cartas de jardim, que são as cartas que a gente pode comprar. No turno do jogador, são 2 ações possíveis a fazer. A primeira ação é comprar uma carta de jardim e a segunda ação é comprar uma carta de prêmio. Quando você compra uma carta de jardim, você pode comprar uma dessas 3 que estão abertas ou então comprar a primeira do topo do baralho. A de prêmio é a mesma coisa, você pode comprar uma dessas 3 ou a do topo aqui. Quando você compra uma carta de jardim, você deve colocar ela para a mão e obrigatoriamente eu tenho que descer ou descartar alguma outra carta. Eu sempre vou ficar com 3 cartas na mão. Então no caso que eu peguei essa, eu posso querer ou posicionar uma carta na minha mão ou então eu posso tirar ela do jogo. Se eu comprar uma carta de prêmio, eu devo posicionar ela em algum lugar. A carta de prêmio eu posso colocar ela ou em cima de uma carta de prêmio que já existe, ou abaixo aqui do nome do meu jardim, de forma a formar as minhas linhas de prêmio. Então, como o jogo ele funciona numa matriz 3x3, eu poderia no final do jogo estar com um esquema assim, onde minhas cartas de jardim entrariam nesses locais aqui. Quando você comprar uma carta, qualquer carta aqui no meio, você deve imediatamente repor com uma carta do baralho. Aqui a mesma coisa, se eu comprar daqui eu reponho com essa daqui. As regras de colocação de cartas de jardim são as seguintes. No começo eu posso colocar a minha carta de jardim em qualquer um desses 9 espaços que existem. Eu não preciso começar lá no topo ou no cantinho. Você pode colocar ela em qualquer lugar. E qual que é a lógica de colocação? Aí nós temos que ver como a gente ganha ponto pelos prêmios que tem aqui. No caso, essa minha carta de prêmio aqui, o que ela faz? Cada carta eu ganho 3 pontos, cada florzinha dessa aqui. Então aqui é interessante para mim eu colocar as cartas que tenham essa florzinha nessa coluna aqui, porque no final do jogo ela vai ser pontuada e eu vou olhar só esses bichinhos aqui. No caso essa aqui, cada árvore desse tipo ganha um ponto, cada árvore desse tipo ganha outro ponto e cada árvore desse tipo ganha outro ponto. Então seria interessante eu pegar cartas que tenham árvores para posicionar aqui. E o que é o lance do jogo? Para eu posicionar uma carta aqui, por exemplo, ou nos outros lugares, eu devo ver quais são os símbolos e o tipo de carta que tem aqui. Quando eu for posicionar uma carta do jardim, eu devo verificar se ortogonalmente, na vertical ou na horizontal, as minhas cartas adjacentes
tenham o mesmo tipo ou a mesma cor de florzinha aqui no canto. Então, no caso que eu tenha só essa, eu poderia colocar essa aqui, porque elas possuem a mesma cor. Mas, por exemplo, se eu pegar uma carta... Se já estivesse assim, e eu quisesse posicionar essa carta, que é um vermelhinho desse tipo aqui, eu não poderia colocar ela aqui. Por quê? Porque ela não é da mesma cor e nem do mesmo tipo de flor. Você pode também, em vez de ver o tipo, porque às vezes é meio difícil você enxergar o tipo, você pode ver aqui que no fundo da florzinha ela tem um símbolozinho. No caso, esse aqui tem um losango e aqui tem um círculo, que você pode ver que é diferente. Então eu não conseguiria colocar ela aqui, mas eu conseguiria colocar ela aqui, porque a de cima, que é a adjacente a ela, é do mesmo tipo de flor. No caso aqui, como não tem nada, então não tem barreira nenhuma. As cartas de campo, elas não têm florzinha nenhuma, então eu posso colocar ela em qualquer lugar. Eu poderia colocar ela aqui, eu poderia colocar ela aqui. E ela é o único tipo de carta em que, posteriormente, eu posso vir, respeitando as regras de posicionamento, né, eu posso vir e colocar uma carta em cima dela. O resto eu não posso colocar, por exemplo, colocar uma aqui em cima dessa ali, eu não posso, somente nas de campo. E aqui a gente pode ver que pode colocar, por quê? Porque aqui ela é igual no tipo, mesmo que seja cor diferente, e ela é igual na cor aqui em cima, por isso que é possível colocar essa carta aqui. As cartas de prêmio que a gente coloca, elas podem ficar na lateral aqui, não precisa necessariamente eu começar na primeira linha, eu posso colocar ela aqui. E no caso, ela vai ser pontuada assim como essas da coluna. Você vai ver as cartas da sua coluna, as cartas da linha, vai ver só as cartas que tem naquela linha. Lembrando que se eu comprar uma, eu posso sobrescrever, colocar uma em cima da outra, que às vezes vai me dar pontos melhores. Então o jogo vai funcionando assim: se eu comprar uma de prêmio, eu devo posicionar ela em algum lugar, ou aqui ou em cima dessas outras. E se eu comprar uma carta de jardim, eu devo posicionar ela em algum lugar, ou então descartar ela. O jogo acaba quando um desses dois monstros acabarem, ou esse aqui ou esse acabar, ou então um jogador completar os seus 9 espaços de jardim. Uma vez que um jogador completar assim, vai terminar aquela rodada. Quando o final de partida é acionado, o jogador completa o turno atual. Se o próximo jogador for o primeiro jogador, ele termina neste momento. Se não for, ela continua até que o jogador que foi antes do primeiro jogador termine o turno dele. Então, termina a rodada, por exemplo, se esse jogador começou e ele completou os 9, só aquele lá vai jogar mais. E como voltaria para o primeiro jogador, não tem mais. É só para completar o turno. Uma vez por partida, antes de você fazer a sua ação, você tem a seguinte opção. Você pode virar a sua carta de jardim, virar ela ao contrário. Isso faria você deixar de ganhar um ponto. E você pode escolher uma dessas fileiras para trocar todos os itens dela. Os itens aqui vão para baixo do baralho. Ou então você pode virar essa aqui para poder... Lembra que eu falei que por padrão você não pode colocar uma carta em cima da outra? Mas se você virar essa carta aqui, você pode somente nessa vez colocar uma carta sobrescrevendo a outra. Isso é uma vez por jogo. Depois que virou aqui, não pode fazer mais isso. Agora vamos para um exemplo de pontuação. Vamos supor que o monte aqui de cartas de jardim acabou. Então acabou com o jogo do jogador assim. Agora nós vamos fazer a contagem dos pontos. Quem tiver mais ganha, certo? Então primeiro nós vamos aqui ver a coluna. Vamos contar primeiro os pontos da coluna, depois os pontos da linha. Essa primeira coluna, cada tipo de árvore dá um ponto. Então nós vamos ver aqui quantos pontos que o jogador vai ter aqui. Cada árvorezinha vale um ponto. Então aqui teria 1, 2, 3, 4. E essa aqui não tem árvore, então até agora ele tem 4 pontos. Vamos para a segunda coluna aqui. Cada 3 casinhas ganha 5. Cada 3 de cada tipo de árvore ganha 5. Então, no caso aqui o jogador ele não conseguiu juntar 3 do mesmo tipo. Então ele não ganhou nada. Ele ainda está com 4 pontos. Essa coluna aqui, cada florzinha amarelinha desse tipo aqui ganha 3 pontos. Então, aqui tem uma e aqui tem outra. Então ele ganharia 6 pontos. Então ele estava com 4, agora ele está com 10. E também, cada laguinho, toda vez que tiver esse símbolozinho, cada lago, ele vale 2 pontos. Então até agora ele tem 12 pontos. Só de ele ter o lago ele já ganha 2 pontos. Então beleza, fizemos as colunas, agora vamos fazer a linha. Cada carta vale 1 ponto e cada espaço vazio você perde 3. Então aqui você tem 12, 3, 14, 15. Cada um vale 1. Aqui, 3 cores diferentes de flores vale 6 pontos. Então ele está com 15 e aqui, como ele tem 3 cores diferentes,
ele vai mais 6 pontos, 21 pontos até agora. E no caso aqui, excelência em gramados. Você ganha 0 gramados, perde 2, 1, 2, 4 e 3, 8. Como ele só tem um gramado, então ele ganhou 1 ponto. Então ele ficou com 22 pontos. Lembra sempre de contar o pontozinho de que ele não virou a carta dele. Então ele pontuou 23. A gente faria isso no segundo jogador também, e quem tivesse mais pontos ganhava o jogo.